Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast e hoje eu trouxe uma figura que, se eu for ler o currículo dele aqui, rapaz, eu vou passar, tava conversando com ele ali fora umas 2 horas lendo o currículo dele. Professor Ricardo Nogueira. Mas a pergunta do nosso episódio: o governo americano ele quer dominar o mundo? E para isso eu convidei o Dr. Ricardo Nogueira, professor titular da Universidade Federal do Amazonas, no Departamento de Geografia, graduado em Geografia, possui mestrado em Geografia pela Universidade de São Paulo, doutorado em Geografia. O cara é fera, sabe? Se a gente for ler aqui, vai demorar muito. Mas, professor, quando a gente fala de Donald Trump, né, muita gente enxerga apenas uma figura polêmica, mas por trás das declarações fortes dele, parece existir um método de negociação. Ele ameaça aumentar a tarifa, ameaça impor sanção e depois ele senta para negociar. Qual é a lógica por trás desse tipo de conduta do presidente? Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite, para estar aqui no Patrono Podcast, né? Espero que seja um momento bem interessante, para nós conversarmos, trocarmos algumas ideias, talvez esclarecer alguns pontos, apresentar algumas questões, né, que nós temos visto ultimamente, né, uma mudança substancial nas relações de poder no sistema internacional de estados, né? Então, eu acho que esse é o primeiro ponto a ser colocado, né? O retorno do Trump, na verdade, ao governo dos Estados Unidos, né, realmente vem provocando mudanças, né, talvez numa tentativa de recolocar, né, vou até usar essa expressão, recolocar os Estados Unidos dentro desse novo cenário internacional que vem sendo alterado, né, pelo menos nas últimas 2 décadas. Né? Eu acho que esse também é um momento, né, que nós temos que pontuar. Penso que o Donald Trump, ele É o danado. atua, né, assim, como um nacionalista fervoroso. Eu acho que essa é uma questão que deve ser chamada a atenção, né? Até mesmo o slogan, né, América grande novamente, né? Eu acho que, de certa forma, já mostra um pouco esse caráter de um nacionalismo muito forte, frente, na verdade, a uma nova situação em que os Estados Unidos se encontram no mundo atual, né? Um mundo que passa por mudanças, né? Desde a queda, né, do Muro de Berlim. Eu acho que foi uma grande mudança naquele momento, né? Final do século XX, você tem o fim de um mundo dividido em 2, e aí novas forças começam a aparecer, né? Então eu tenho, assim, eu gosto de falar muito disso com os meus alunos, né? Eu trabalho com a disciplina chamada Geografia Política, né? E a gente sempre traz essas novidades que estão ocorrendo e tentando esclarecer até mesmo a própria trajetória, né, de como se chegou até aquele momento, né? Então eu acho que esse é um ponto, assim, fundamental. Ele é um nacionalista, é um conservador fervoroso, né? Eu acho que a gente também tem que colocar essas questões. Eu acho que ao longo da nossa conversa retornaremos também a essa questão, né? O senhor acha que ele negocia como empresário ou como chefe de Estado as atitudes dele? É isso que eu estou falando. Ele negocia como um nacionalista, Certo. né? Tentar recuperar, e quando eu falo recuperar, né, é tentar colocar os Estados Unidos à frente mesmo, nessa nova reorganização de poder econômico no mundo. Por quê? Né? Porque a ascensão, vou usar umas palavras meteórica, da China, né, tem sido muito grande, né, deslocando, sem sombra de dúvida, os Estados Unidos dessa hegemonia que até então ele possuía. Porque o que aconteceu, né? Com o fim do Muro de Berlim, com a queda do Muro de Berlim, né, quando você tinha um mundo dividido em 2,
acabou um lado e ficou apenas uma potência hegemônica. No caso dos Estados Unidos, não somente militar, mas econômica também. Não é? O surgimento da China só vai aparecer, né, na última década do século XX e ao longo desses últimos 25 anos. Né? Então a gente vai ter claramente uma mudança no cenário internacional com essa ascensão chinesa. Eu falo para os meus alunos mais ou menos o seguinte, né? O século XVIII ele foi todo inglês. O século XIX foi uma disputa entre França e Inglaterra. Maravilha. E o século XX foi todo ele dominado pelos Estados Unidos. Né? O século XXI, né? Como será? Haverá uma potência hegemônica? Será a China? Surgirá outra? Né? Qual a capacidade que os Estados Unidos terão ainda de se manter enquanto liderança? Mesmo que ele consiga, ele não está mais sozinho. Né? E o mundo também não está mais dividido em dois. Nós temos hoje um mundo multipolar, né? Em virtude também da ascensão de outras economias mundiais. Né? Então, acho que é um ponto assim que a gente também tem que prestar atenção. Deu uma travada aí, foi? Mas tá perfeito. Voltou, né? Então, mestre, o senhor acha que o Trump é um pacificador, um líder que cria tensão para depois vir com a solução? Você acha que é uma estratégia dele? O senhor sabe que ele era do mercado imobiliário, empresário, mas essa jogada aí com o Brasil, aí, né, você vê que ele endurece, depois afrouxa um pouco. O que nós temos visto, né, o que tem sido até colocado por vários analistas internacionais, é essa inconstância na forma de relacionamento que ele tem nas suas tomadas de decisão. Né? Então, e não é só com o Brasil, né? E é interessante também nós pensarmos o porquê, né, dessa relação também com o Brasil. Né? Porque, assim, o Brasil é deficitário, né, na relação com os Estados Unidos. Então, por que colocar tarifas? Entendeu? Então, esse é que é o lance. É para prejudicar a economia brasileira? É para prejudicar empresários brasileiros? Né? Não haveria outros mercados? Porque, na verdade, assim, no mundo multipolar, no mundo em que você tem novas formas de negociação, novos parceiros surgindo, né? Claro que isso não se dá de um momento para outro. A conversão, por exemplo, de um empresário brasileiro que exporta tecidos de algodão para os Estados Unidos procurar outros mercados. Né? Mas existem outros mercados também. Né? Então, a relação que o Trump tem colocado, não só com o Brasil, mas com o mundo também, né, é de tentar manter ainda esse poder, né, que os Estados Unidos sempre tiveram ao longo de todo o século XX, e principalmente na relação com a América Latina. Né? Então, isso também é um fator determinante. Né? A tendência de ter esse controle, e isso vem desde o final do século XIX, na verdade. Né? O próprio processo de expansão para o Oeste, né? E depois sobre a América Latina. Então, é um ponto que a gente tem que compreender toda essa história norte-americana para entender a forma de atuação. Tanto é que a relação dele hoje, por exemplo, com a Europa está estremecida. Né? A Europa, na verdade, já está aumentando os recursos para armamento, o que é triste, né? O que é lamentável, na verdade, nós falarmos isso. Né? Porque, ao invés de nós caminharmos, né, num pensamento para o mundo de paz, né, parece que os estados voltaram a se armar. Não, tá de boa. Mestre, a gente acompanha que o mundo está acompanhando assim essa tensão entre Irã, Israel, Estados Unidos. E qual é a real dimensão desse conflito? Ele, no fundo, passa ainda pelo petróleo. Não é? Por que passa pelo petróleo? Porque, embora já haja a perspectiva de novas fontes de energia, o petróleo não vai deixar de ser utilizado no curto prazo. Talvez, pelo menos, ainda por 3 décadas, e não somente como uso para combustível. Não é? O petróleo tem inúmeras utilidades. Ninguém vai deixar, por exemplo, a indústria química, né, que utiliza muito derivados de petróleo, vai continuar produzindo toda a cadeia
de insumos dos polis, né? Eu falo dos polis porque é o poliéster, é o poliuretano, é o poliestireno, que tudo é derivado, né, do petróleo, né? Sem falar da grande infraestrutura montada em torno do petróleo. Poços, oleodutos, refinarias, distribuidoras. Então você tem assim um ativo, né, muito forte, ainda ligado ao petróleo, que não vai desaparecer de maneira rápida, não, né? Então, o petróleo ainda vai ter um papel muito importante ao longo dos próximos anos, talvez até das próximas décadas. E os Estados Unidos, eles não somente são muito dependentes do uso de combustível fóssil, mas é importante lembrar também o papel dos Estados Unidos nas discussões ambientais que têm ocorrido no mundo. Os Estados Unidos se recusaram a assinar diversos acordos ambientais, saíram do Acordo de Paris ou do Protocolo de Quioto, né? Quer dizer, então, assim, eles não estão muito voltados ainda a seguir, né? E esse é outro, eu penso que termina sendo um outro problema também, né? A dificuldade que os Estados Unidos, principalmente com o Trump, têm em seguir ou em tomar ações ou em participar de discussões multilaterais, não é? Priorizando o quê? Relações bilaterais. Eu não vou negociar, não é, com 20 países ao mesmo tempo, não vou participar de bloco. Eu quero negociar eu com o país A, com o país B, com o país C, porque certamente isso mostra um poder nessa relação que ele tem em um país, né, com um outro país, né? Então fica muito mais fácil. Com a China é diferente, né? E eles têm percebido, tá? Desde início do século, né, eu acho que da 2010 mais ou menos, 2015, todos os países, e eu acho que isso é importante também chamar a atenção, né, porque assim, eu fiz um trabalho em 2016, né, procurando saber os principais parceiros comerciais de vários países da América Latina, né? Praticamente todos eles deixaram de ter como parceiro principal os Estados Unidos e passaram a ter como parceiro principal a China. Entendeu? Todos eles. Né? E assim, não precisa fazer pressão política, não precisa largar bomba, não precisa mexer ou interferir na política interna de cada país, não. A China compra, a China vende, né? Comercializa, né? E os estados nacionais via também os seus empresários, porque a gente tem que compreender basicamente isso, né? Não é o Estado. Os empresários também de cada um desses países são favorecidos pela venda dos seus produtos, né? Eu tinha um amigo, faz tempo que eu não vejo ele, mas ele era um grande comerciante de carne na cidade de Manaus. E, assim, há uns 10 anos ou até mais, ele me falou, assim, empolgado, né? Com a possível ampliação do consumo de carne na China. Porque como ele era comerciante de carne, produtor, né, ele via uma perspectiva muito grande, né, de venda, de aumentar suas vendas para a China. Ou seja, não importa que tipo de regime político existe na China, que forma de governo existe na China. O que interessa para o comerciante é vender o seu produto e vender bem, ou vender constantemente. Né? E a China deu essas condições. Imagina se o consumo da carne na China aumentar 5%, né? Se 5% da população da China passar a comer carne, isso implica em 50 milhões de habitantes. Né? Então, assim, uma coisa fantástica, né, que você tem diante desse mercado consumidor que tem ampliado o seu consumo. Né? Mestre, outro dia eu estava vendo uma entrevista do Paulo Guedes, um podcast, e ele falava, usando o exemplo de uma empresa, que é a Nike, que eles usavam a logomarca e traziam os tênis através de containers, né, já pronto da China, com uma estrutura maravilhosa, uma qualidade excelente. O senhor acredita que é isso que preocupa o presidente americano? Essa invasão quando se trata de China e Estados Unidos? Certamente os empresários americanos procuram os lugares mais baratos para produzir os seus produtos. E nessa hora eles não querem saber
como eu falei, o regime político da China, ou a forma de governo da China, não. Onde é que se paga mais barato? Né? Então, assim, nós consumimos inúmeros produtos, não é só tênis, inúmeros produtos que são originalmente, né, a sede da empresa, né, americanos, mas que são produzidos na China. Né? É muito comum isso porque vivemos num mundo cada vez mais globalizado e não temos como escapar disso. Né? As cadeias de produção industrial elas estão articuladas internacionalmente. Né? Então você tem a China praticamente produz hoje 30% de tudo no mundo. Né? São só empresas chinesas? São só empresários chineses? Não. Né? Você tem empresários de todos os lugares do mundo que vão produzir na China, que encomendam a produção na China para os seus produtos com as suas marcas. Né? Inclusive, produtos sofisticados. Né? Eu estava observando aqui que recentemente houve uma trégua, né, do Irã, entre o Irã e Estados Unidos. O senhor acha que vai arrefecer mesmo ou é só aquela marezinha que volta para depois dar uma... O que o senhor acha? Olha só, como eu falei, né, o Irã, né, ele tem uma situação muito particular no Oriente Médio. Né? O Irã é uma potência regional. Como o Brasil é uma potência regional na América do Sul, o Irã é uma potência regional no Oriente Médio. A grande questão e a diferença, na verdade, é que o Irã ele é majoritariamente xiita, ao contrário dos países que estão no seu entorno, que são também muçulmanos, como o Irã, né? Tem a sua maioria da população religiosa, né? Voltada à vertente sunita, tá? Então, é isso que nós temos que compreender em primeiro lugar. Do ponto de vista étnico, né, os iranianos, eles são persas, né? Então, essas questões terminam interferindo na forma de relacionamento, porque, assim, não são árabes. A divergência também muito grande entre o Irã e a Arábia Saudita é porque os árabes da Arábia Saudita, eles são árabes muçulmanos e os outros são os persas muçulmanos também. E de vertente distinta. Né? Então a gente não consegue, na verdade, assim, compreender isso porque, na verdade, o poderio norte-americano, ele não é somente militar ou econômico, ele é cultural também. Né? Não sei se você lembra, e deve lembrar, e até porque também são inúmeros filmes, né? A indústria cinematográfica americana conseguiu impor uma forma de vida, de pensamento, né, para o mundo a partir da sua visão. Então, assim, eu estava até lembrando, né, por conta também desse convite, né, e por conta também de algumas questões que certamente surgiriam aqui, né, do filme Indiana Jones. Né? Quando aparece aquele árabe com um facão, acenando para o americano puxa o revólver e atira. Do mesmo modo como o bandido é sempre o russo, ou o bandido é sempre o muçulmano, ou o bandido... Né? Então, assim, isso está disseminado na cultura latino-americana. Terminamos tendo essa visão do Oriente. Né? Então, o cinema difundiu muito isso. O cinema, né? Claro, o cinema difundiu isso. E quem é que domina a indústria cultural cinematográfica? Os Estados Unidos, né? E aí, sim, não tem indústria cinematográfica chinesa ou russa ou não sei o que, não. Ainda não tem, é verdade. E eles acabam influenciando na cultura do mundo, Acaba influenciando, porque você vê que o cara hoje quer usar uma Harley Davidson, quer andar numa moto por causa daquele filme, que é, né, a questão até de guerra, que eles retratam da forma que eles gostam que seja tratada, que eles queriam que fosse. Né? Isso é mais recente, mas, por exemplo, na década de 30, né, algumas empresas de tintura para cabelo, quando o cinema começou a ser colorido, isso serviu para difundir o uso de tintura no cabelo. Né? Olha só, né, assim, uma coisa assim. Né? Né? Então é uma coisa assim, também para se pensar, né? Porque, de certa forma, eles continuarão ainda dominando, né, o setor cultural no mundo ocidental. Tá? Eu acho que isso é importante dizer também, né?
E assim, o que é o mundo ocidental? Né? Na verdade, o mundo ocidental para os norte-americanos e mesmo para os europeus são eles. Né? Do México para baixo, eles não consideram como mundo ocidental. São latinos. Não é Ocidente. Interessante. É estranho, né? Não, nós somos ocidentais. Não somos vistos enquanto tais. Né? Mestre, essa crise no Oriente Médio ela causa preocupação no mundo, né? Então, por que o senhor acha que nesse contexto o petróleo ainda continua sendo tão importante para as economias? Não, como eu falei, né, o petróleo ele não vai ser substituído de imediato por outras fontes que crescem também numa velocidade muito grande. Não é? Então, a dependência do petróleo, toda a infraestrutura montada para a geração de energia ainda está muito presa, não é? A produção, ao refino, a comercialização, transporte do petróleo. Né? E aí, claro, há inúmeros casos que nós podemos falar com relação a isso. Né? Petróleo e gás, petróleo e gás. Né? O embate da Rússia com a Ucrânia também está muito associado, né, a esse produto. A Rússia tem uma rede de gasodutos que atravessa a Ucrânia para abastecer a Europa Ocidental, a Alemanha, a Polônia, né? E desde antes da guerra já havia tensões, né, entre Rússia e a Ucrânia, porque a Ucrânia começou a aumentar o preço, né, do uso do seu território para a passagem do gasoduto russo. Né? O que os russos fizeram? Construíram um gasoduto pelo Mar do Norte para evitar o território ucraniano. Então, do mesmo modo que existe esse caso, você vai ter em outros lugares do mundo, e o Oriente Médio, sabemos, né, é o principal ponto, né, de produção de petróleo. Você tem ali necessariamente uma importância geopolítica muito grande. Né? E quem precisa do petróleo? Estados Unidos. Daí a distribuição também, se você pegar a distribuição das Forças Armadas norte-americanas pelo mundo, você vai ver a localização, né, das forças militares, né, naval, base aérea, também no entorno dos países que produzem muito petróleo. Por quê? Porque é fundamental ainda para os Estados Unidos. Né? Não sei se, sei lá, daqui a 30 anos teremos ainda tanta essa dependência, talvez de outras fontes de energia que poderão surgir. Né? O Brasil hoje tem outras fontes de energia. Né? A energia eólica, por exemplo, ela tem sido já surpreendente, né? Principalmente para o Nordeste. Né? A hidráulica também, a partir da hidráulica. A Amazônia hoje ela é exportadora de energia. Sério? É exportadora de energia por conta de Belo Monte, Tucuruí, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. Né? Então, assim, a maior geração de energia hidráulica no Brasil é da Amazônia, ligada ao Sistema Interligado Nacional. Então, manda energia para outros lugares também. Né? Mestre, eu queria fazer uma pergunta para o senhor, mas antes, você que está nos assistindo aí, se puder compartilhar, dar um like, para poder gerar engajamento aqui no nosso canal. Tá bom? Desde logo agradeço. Mestre, dentro dessa questão do petróleo, da inflação, de economia, a gente entende que um conflito dessa magnitude lá no Oriente Médio, além de preocupar o Brasil, ele gera um efeito imediato. Eu vi que um posto de gasolina aqui na cidade queria aumentar já, né, a questão do combustível, já não tinha nada a ver. Começou o conflito, já queria aumentar aqui. E certamente porque em algum determinado momento esse conflito iria mexer na economia do preço. O senhor, um estudioso da geopolítica, pudesse traduzir para a gente assim, por que isso acontece? Um conflito lá já chega aqui no nosso estado, por exemplo. Eu acho que assim, não estaria nem tanto associado ao conflito, né? Porque isso acontece também com qualquer produto. Né? Acontece com qualquer produto. O mercado, né, ele é muito sensível a isso. Tá? Então, assim, poderia ser outro produto com a ameaça de que vai faltar. Né? Os capitalistas tentam se proteger como? Aumentando o preço. Né? Aquela velha máxima lá do Adam Smith, da oferta e da procura, né, que procura se precaver, porque pode correr o risco de não conseguir repor ou comprar
em seguida, porque vendeu por um preço muito baixo. Então é uma forma também de precaução, e isso afeta todo o mundo e diversos produtos também. A gasolina, claro, é muito sensível a isso, porque somos muito dependentes desse tipo de produto. Né? Não só para os carros, para os combustíveis, mas assim, ainda tem geração de energia, né? Ainda tem uso de petróleo para outras fontes também. Então, assim, é imediato, né? Eu diria assim, a precaução, né? Para a manutenção do empreendimento. Né? Então, assim, você se precavém, aumenta logo o preço. O dólar, em seu movimento, também interfere na própria composição dos preços. Né? Então, são coisas assim que chamam muita atenção. E em todo lugar do mundo. Né? Parece que na Europa, a variação de preço foi muito maior do que no Brasil, do preço do combustível. Né? Porque eles são muito mais dependentes, né, do que no Brasil. O presidente americano, mestre, eu imagino assim que ele usa muito a questão de tarifa, de sanção para poder fazer uma pressão. O senhor acha que essas sanções econômicas elas são mais eficazes do que um conflito armado? Ele, sabendo dessa magnitude, ele acaba aplicando isso? Os estados nacionais, né, todos eles, hoje, cada vez mais, né, têm não só aberto o seu mercado para o comércio externo, como tem procurado também abrir outros mercados para os seus produtos. Né? Então, isso também é uma coisa assim que nós não voltaremos, né, àquele período do chamado exclusivo metropolitano, em que as metrópoles impediam as suas colônias de comercializar com qualquer outro país, exceto com a metrópole. Né? E as tarifas sempre foram um mecanismo utilizado por todos os estados nacionais para regular, inclusive, a sua economia nacional. Né? Então, se eu quero desenvolver um determinado segmento internamente, eu posso me utilizar de tarifas na relação comercial internacional para desenvolver o mercado interno, a produção industrial de determinado produto. Né? Proíbe, por exemplo, importação, né, daquele produto que pode ser um concorrente, para ver se desenvolve a economia nacional. Só que também é isso que eu estou falando. Né? Hoje, a produção industrial de vários produtos ela está muito pulverizada pelo mundo. Né? Um carro que você compra, você tem peças que são produzidas em diversos países. Né? Eu estava vendo hoje, inclusive, também, a própria Motor Honda, que está instalada aqui em Manaus, tem fornecedores em mais de 40 lugares do mundo. Né? Então, assim, uma parte vem, eu acho que freios, cabo, da Itália, né? Outra parte vem do Japão, outra parte vem da China, outra parte... O Brasil também produz muitos componentes para a Honda aqui, e no entorno da Honda aqui em Manaus também tem várias indústrias que produzem para a Honda. Então, assim, qualquer produto, dificilmente ele tem uma composição integral de produtos produzidos no interior do seu país. Né? Então, eu acho que esse é um dado que termina fazendo com que os estados nacionais se utilizem de as tarifas. Né? As sanções, eu acho que já tem um significado político, né? De, assim, cortar, né, a comercialização com este ou aquele país. Um produto que é fundamental nisso e que a gente muitas vezes fala pouco, armamento. Né? Como é que os países negociam a compra e venda de armas? Né? É meu aliado? É meu inimigo? E o trigo? O trigo também é um produto que tem um potencial geopolítico muito grande, tanto quanto o petróleo. Por quê, mestre? Fome, comida. Veja os estoques de trigo nos Estados Unidos para segurança alimentar, entendeu? Né? Então, o trigo é fundamental, é um produto assim fundamental nas negociações geopolíticas. Tá? Você pode fornecer, vender, doar para seus aliados, né? Para matar a fome. Né? Então, o trigo, e a gente fala pouco disso, né? Parece que a gente se preocupa muito mais com o petróleo do que com o alimento. Né? Como que o senhor acha que nesse contexto os Estados Unidos ele faz essas sanções como uma forma de pressão internacional mesmo? O senhor acha que o dólar influencia muito? Assim, a impressão que eu tenho é que os Estados Unidos vai lá, aplica uma
aumenta o imposto dele lá para determinado país. Aí eu vejo que ele recua. Eu não sei se é tipo... Na minha impressão assim, de um leigo, eu acho que quando ele faz isso, ele causa lá um alvoroço todo, mas depois ele recua, parece que ele está mostrando que, tipo assim, ele viu que não deu tanto efeito, né? Como se ele... Uma das coisas que, assim, que terminou chamando a atenção foram os efeitos internos aos Estados Unidos. Porque quando se aplica tarifa, não é, de importação para evitar a entrada ou ingresso de produtos de outros lugares, você termina aumentando os seus preços internos. Não é? Esse exemplo foi dado principalmente com a carne que o Brasil exporta para os Estados Unidos. A carne aumentou lá e a população gritou. Não é? Então, certamente não é só a carne, mas como tantos outros produtos que sofreram isso e provocaram uma gritaria, né? Uma inflação interna nos Estados Unidos, não é? Com isso. Então, assim, os Estados Unidos ainda têm, claro, e isso é inegável, um poder muito grande econômico no mundo. Compramos mais produtos, por isso que é o déficit comercial e que é isso que, de certa maneira, intriga, né, a taxação, né, sobre produtos brasileiros, porque se eles têm um superávit comercial, por que eles querem diminuir? No fundo, termina afetando a economia brasileira, né? Porque faz com que os empresários brasileiros tenham que buscar outros mercados. Essa rivalidade entre Estados Unidos e China parece assim definir uma boa parte do futuro econômico mundial, né? Qual que você acha que é o verdadeiro objetivo de Trump com relação à China? A entrada de um novo Estado nacional no sistema mundial de poder, né, que os Estados Unidos não conseguem mais ter aquela hegemonia plena quando tinha com a queda da União Soviética. E isso Né? você acha que é uma disputa comercial ou de liderança mundial? De liderança mundial. De liderança mundial. Né? Eu falo para os meus alunos, assim, brincando, mas talvez assim, vislumbrando um pouco o futuro. Né? Eu falei, olha, talvez... Eu começo falando assim, o meu pai aprendia ou tinha aulas de francês na escola. Eu já passei a ter aula de inglês nas escolas. Minhas filhas ainda tiveram aula de inglês na escola, mas é possível que os meus netos, ou os de vocês, não terão aula nem de francês nem de inglês, mas talvez de mandarim. Mandarim, Né? Cada Porque relação comercial, né, a língua é um fator muito importante nessa negociação. Né? Hoje, praticamente todos os sistemas, né, os sistemas de comunicação são pautados pelo inglês. Né? Inglês que, na verdade, vem ainda da hegemonia da Inglaterra, não dos Estados Unidos. E a partir daí são vendidos, são uma pequena parte exportada, outra vendida para o próprio Brasil. E é aí que a gente tem que talvez ter uma certa atenção, porque de onde é que se importa mais produtos para a Zona Franca de Manaus? De onde vem a maioria dos insumos? Né? A China tem ampliado a sua participação no fornecimento não somente de insumos, mas também de investimento em fábricas na Zona Franca de Manaus. Não é? Sem sombra de dúvida, a hegemonia ainda na Zona Franca de Manaus são os japoneses, né, liderados pela Honda, né, e inúmeras indústrias no entorno da Honda que dão esse suporte à Zona Franca de Manaus. Né. Você tem uma empresa que também tem um papel substancial
na arrecadação de impostos, de tributos, né, aqui da Zona Franca de Manaus, que é a Recofarma, que é Coca-Cola, ou seja, uma empresa americana, né? E depois você tem, assim, algumas indústrias chinesas, mas, assim, uma grande parte dos componentes, né, são chineses, né? Então, a Zona Franca de Manaus compra muito da China, não vende para a China, né? Compra pouco dos Estados Unidos, mas exporta pouco também para os Estados Unidos. Nosso principal comprador é a Argentina, por incrível que pareça, para o exterior, né? Então, assim, quanto mais insumos chineses a Zona Franca de Manaus consumir, isso mostra uma relação de dependência desses produtos, né? Então, a Zona Franca de Manaus, ela pode ser, assim, muito mais impactada por mudanças políticas em Pequim do que propriamente em Washington. Olha só, né? Assim, a gente não imagina isso, mas pode ser que isso aconteça também, né? E a Zona Franca de Manaus, ela é muito sensível a toda e qualquer alteração que ocorre no mundo, né? Porque é um modelo que tem no exterior a sua base fundamental, importação de muita coisa, né? É um modelo. E aí tem, eu acho que a gente também não sei se deveria entrar nisso, talvez não, né? Porque é um modelo que sofre muita crítica interna, né, no Brasil, né, por conta do subsídio, por conta das isenções fiscais. Então, sempre aquela reclamação, a gente sabe, já assim, há 30 anos que os paulistas reclamam, mas eles também estão produzindo aqui, tem empresa que vem produzir, né? Então, assim, do ponto de vista, no conceito internacional, não é, a Zona Franca de Manaus, ela tem ainda um consumo muito grande de insumos, né, que são produzidos na China. Como eu falei, a China se tornou hoje o grande celeiro da produção industrial de inúmeros produtos, de componentes, né, para inúmeros produtos. Falando um pouco sobre a Amazônia, você vem no avião voando nessa imensidão de rio, né, de verde, e tão cobiçada a nossa floresta, né? O que o senhor entende? Como o senhor pensa, assim, como um professor, né, um cara aí especialista na geopolítica, por que o narcotráfico ele fica tão vislumbrado com a Amazônia? O senhor acha que é a questão do ouro, questão de rota de passagem de droga mesmo, a ausência do Estado? Olha só, a Amazônia, ela é uma porta de entrada, né, de drogas ou de outros ilícitos para o Brasil, né? O sul do Brasil, principalmente a região centro-oeste, aquela fronteira lá com o Paraguai, né, o Mato Grosso, oeste paranaense, oeste catarinense, ali você tem também um ponto de ingresso de grande quantidade de droga, né? Mas também se entra na Amazônia, né? E aí, o que é interessante colocar é, assim, fazendo uma abordagem essencialmente geográfica, é o seguinte: você tem mais ou menos como uma mão, né, onde os rios, né, que temos na bacia amazônica, né, todos eles têm a sua nascente no exterior, né? Rio Madeira, depois o Rio Purus, depois o Rio Juruá, depois o Rio Javari, depois o Rio Solimões, depois você tem o Rio Içá, que é o Putumayo, na Colômbia, depois você tem o Rio Caquetá, que é o nosso Japurá, e você chega até o Negro, né? Então você tem assim uma rede hidrográfica, né? Todos eles voltados para o centro da bacia, que é a Amazônia, que é Manaus, a Amazônia brasileira, e que é Manaus, né? Então, termina sendo um caminho, um facilitador para o ingresso desses ilícitos. Agora sim, nós estamos ao lado dos principais países produtores de cocaína, né? Produtores de coca e do seu derivado, que é a cocaína, né? Também a gente tem que falar isso, né? E Manaus apresenta determinadas condições, como, por exemplo, algumas rotas aéreas, embora poucas, né? Se Manaus, a gente pode até vibrar, hoje Manaus ganhou mais 3 linhas para o exterior. Por um lado, a gente
Acho até interessante, mas não deixa de ser também mais um canal para o transporte de droga para o Mestre, eu exterior. estava muito ansioso para conversar com o senhor, fazer uma pergunta para o senhor. Você enxerga assim, né? O governo americano, ele, de certa forma, não sei se o senhor enxerga dessa forma, ele tem feito algumas intervenções ao argumento de economia, o argumento de narcotráfico, né? Ele foi lá nos Estados Unidos, fez aquela operação e recentemente o governo americano ali levou para aquele lado de classificar as organizações nossa como criminosas, nossa não, criminosas brasileiras como organizações terroristas, né? Uhum. E a gente observa que, por exemplo, ele deu uma declaração agora no G7 dizendo que o Brasil é um país perigoso politicamente. Donald Trump chega lá e fala, ó, o Brasil é perigoso. Ao mesmo tempo, Lula responde, não se meta nas nossas eleições. Quer dizer, olhando no cenário geopolítico mundial e no cenário geopolítico, né, nessa questão dos Estados Unidos, a gente tem essa questão da intervenção e tem algumas falas do presidente Donald Trump, essa fala do presidente do Brasil e a esquerda diz assim, não, é uma questão jurídica, é uma questão de soberania. A direita no Brasil fala, não, está querendo proteger bandido e tudo mais. Então, o senhor não, o que o senhor pensa com relação a isso? Nas vésperas de uma eleição, o presidente falar que é perigoso politicamente e o presidente do Brasil fala, olha, não se meta na nossa eleição. O senhor acha que isso vai tensionar? O senhor acha que ele está querendo fazer uma intervenção no Brasil mais séria, ao argumento de ser narcotráfico, ao argumento de ser essa questão da soberania nacional ou a proteção do Estado americano no que diz respeito à droga? Isso é claro, isso aí é uma coisa assim muito muito boa para a gente conversar, né? Como é que eu vejo isso? Eu vejo, em primeiro lugar, que do Trump e de seus assessores. Por quê? A total incompetência política. Porque se você for buscar a origem, né, dessa concepção de organizações terroristas, né, em nada se compara com o Comando Vermelho ou o PCC ou qualquer outra organização, narcotráfico inclusive, né? A origem dessas organizações terroristas, elas têm um único objetivo. Ela não é nem jurídica, ela é jurídica porque termina entrando na lei, mas a origem é exatamente política. Né? A origem das organizações terroristas, elas têm como meta, como objetivo, o poder, né? Alterar o poder. Tá? E aí os exemplos mais claros de organizações terroristas que surgiram, que desapareceram, e outras que estão aí, como, por exemplo, né? Por que não falar do ETA, né? Do Exército Revolucionário dos Bascos, que queriam, que lutavam, né? Por uma mudança no regime de governo da Espanha.
Porque assim dizer, porque essas organizações causam terror. A milícia causa terror. Causa terror na medida em que vai na casa de cada um cobrar uma taxa, como está acontecendo agora, que eu vi isso hoje. Hoje, eu notícia de hoje, no Rio de Janeiro. A milícia vai cobrar taxa de cada morador que tiver caixa d'água nas favelas do Rio de Janeiro. Depois você procure para ver. Né? Então, assim, isso causa terror? É organização terrorista? O que são? Qual é o papel dos paramilitares? Entendeu? Então você tem, assim, os paraísos fiscais que ninguém fala. Por que não se acaba com o paraíso fiscal? Por que os estados nacionais que abrigam paraísos fiscais não acabam com os paraísos fiscais? Por quê? Porque os paraísos fiscais não são nada mais, nada menos do que lugares de recepção, né, de recursos financeiros oriundos de corrupção, de tráfico, os mais diversos. Né? Então, assim, tu olha o mapa do... Eu mostrei isso para meus alunos na aula de geografia política, né? O mapa mundi onde tem paraíso fiscal. Então, o Caribe está cheio de paraíso fiscal. Né? O extremo da Ásia também. Nos Estados Unidos tem um paraíso fiscal, que é exatamente Delaware, né? Que é onde está lá, segundo o que a imprensa coloca aí, né? Recursos que saem do Brasil e que vão para lá. Como é que isso desemboca? Ou como é que isso... uma divisão muito grande de concepções, né, que a imprensa, né, infelizmente, reduz em direita e esquerda. Também, né? Quem é que pensa como Trump no Brasil? Né? Então, assim, não, pois é, a gente fala assim, a direita, mas o que é a direita? Né? Eu sempre evito falar isso para os meus alunos, olha, não vamos reduzir, né, essas diferenças entre direita, em direita e esquerda. Né? Na verdade, o que você tem? Você tem pessoas com um pensamento conservador, você tem os liberais, você tem os sociais-democratas, você tem os socialistas, e você tem ainda os anarquistas que não se organizam politicamente, né? Porque é uma opção também deles. Agora, como é que tu vai explicar isso para uma população que, primeiro, odeia política, segundo, tem um grau muito baixo, né, de compreensão de mundo, né? Semi-analfabeto, analfabeto funcional, né, que é grande parte da população brasileira, isso, não tem como negar isso. Né? E mesmo uma grande massa da população brasileira que tem uma formação, né, tenta reduzir a divisão da política em direita e esquerda, o que é péssimo. Né? O que é péssimo. Né? Então, assim, a geopolítica mundial, ela também tem que levar em consideração exatamente isso. O que se propaga pelos meios de comunicação, de onde partem essa informação. As principais empresas de comunicação do mundo são norte-americanas. Né? Então, isso é um dado também que ninguém pode escapar. Né? Nós recebemos informações constantemente aqui de CNN americana, de NBC, de ABC, de BBC. Time, BBC de Londres. Né? Agora, sim, o que é a Al Jazeera? Como é que a Al Jazeera chega aqui no Brasil, ou no suposto Ocidente? Né? Então, assim, a nossa visão de mundo, ela marca muito também o nosso posicionamento político, pelas informações que nós recebemos. Né? Então eu fico pensando, né, exatamente nisso, porque a formação política de um grande líder, de um Estado poderoso, ela é extremamente precária. Que formação política tem o Donald Trump? Não tem nenhuma. Né? O Donald Trump tem a forma... É engraçado, né? Porque a gente vai olhar assim, a origem dele. Como foi que essa pessoa ficou famosa no mundo? Né? Programa de TV. Né? O Zelensky, do mesmo modo.
né? Então você tem assim os meios de comunicação também servindo para dar poder a essas pessoas que acreditam que podem resolver os problemas sem ter a mínima formação política. É importantíssimo a formação política. Você saber diferenciar o que é um projeto político de base conservadora, saber diferenciar o que é um projeto político de base liberal, de base social-democrata, né, de base social socialista, né, benefício à população. Agora, é difícil você ter essa conversa. E esse rio aí vai né? desaguar onde? Esse rio dessa intervenção dele lá dos Estados Unidos para cá, na política, na nossa eleição? Não, eu penso que ele vai, de certa forma, tentar interferir, não é interferir diretamente, né? Mas, assim, uma palavra de apoio a determinado candidato. Candidato, né, infelizmente, não é a partido, né? Porque diferente, não é uma ideologia, né, diferente dos Estados Unidos, aqui no Brasil, né, a gente ainda opta por votar em pessoas, né, e não em partido, como nos Estados Unidos. Quando surgiu o Partido Liberal e o Partido Republicano, que dominam a política americana, eu acho que desde que surgiram, porque existem outros partidos. O próprio Donald Trump não pertencia ao Partido Republicano, era de Partido Reformador, um nome lá esquisito que não tinha nenhuma forma de ascensão, né, na política americana. Né? Então, esses partidos existem desde o final do século XIX. No Brasil, no Brasil, né, tu não tem partido que dura, sei lá, 3 anos, né, que é vendido para outra liderança. Né? Então, o partido mais longevo hoje no Brasil é o quê? É o MDB, MDB voltou a ser MDB, e, por outro lado, você tem o PT. Né? Os partidos majoritários que têm um pensamento, que têm uma ideologia. Né? A direita não tem partido. Né? A direita, na verdade, está fragmentada em inúmeros partidos. Né? Um pensamento, eu diria assim, muito mais conservador do que liberal. Né? E o Brasil precisa de quê? Então, assim, tem sido natural o apoio de candidatos, ainda que informal, de um presidente a outro. Né? A gente torce para que aquele ganhe, que aquele não ganhe. Né? Então, assim, o Donald Trump certamente vai interferir, porque o Brasil é importante no cenário mundial. Né? O Brasil não é daquelas potências, 3, 4, 5, né? Mas o Brasil não é Uganda, o Brasil não é Nigéria, o Brasil não é Egito, o Brasil não é Bolívia, o Brasil não é Vietnã. Né? O Brasil está numa situação intermediária, né, considerada, tem um mercado consumidor potente, tem uma indústria potente também. Né? Então, assim, é um país que tem uma importância geopolítica no mundo. E para finalizar nosso episódio aqui, a pergunta que eu quero fazer para o senhor: Donald Trump está redesenhando o mundo? Talvez o Xi Jinping esteja redesenhando o mundo. Né? Não o Trump. Né? E talvez esse seja o próprio aperreio do Donald Trump. Porque, assim, o Trump ele tem sido mais radical, mas, assim, se você for buscar no fundo, não vai ter tanta diferença dos seus antecessores. Né? Porque a política norte-americana é de dominação, de hegemonia. Né? E vem perdendo. Né? Se você pegar discurso do George Bush, se você pegar do Bill Clinton, se pegar do Obama, né, você vai ter, né, o mesmo direcionamento. Só que o Trump ele é mais incisivo, ele é mais radical, e talvez o que seja mais preocupante é, assim, a inconstância. Né? É interessante, olha só, praticamente o programa aqui foi pautado por ele. Não é? Quer dizer, toda a nossa discussão girou em torno desta figura que prometeu fazer a paz, né? Vou acabar com a guerra lá na Ucrânia com a Rússia, né? E faz uma guerra. Não, e faz uma guerra. Né? Então, assim, é uma pessoa inconstante que eu penso que a gente pode ter, assim, preocupação, né? Porque as tarifas afetam, não tem jeito. O Brasil tem uma relação histórica comercial com os Estados Unidos.
né? Quer deixar de ter? Não, não quer deixar de ter. É sempre bom para o país sempre vender mais, né? E o Brasil precisa se colocar, tá? Talvez tenha dificuldade de buscar outros mercados, porque o mercado americano é um bom mercado consumidor, um poder aquisitivo grande, né? Ao contrário de outros países no mundo. Então, eu acho que a relação ela não pode ser comercial, não pode ser estremecida, e isso não pode redundar para o político eleitoral, né? Então, assim, eu acho que quando o Lula diz assim, não se meta, diz, não, é uma questão assim de soberania, olha, nós aqui vamos resolver os nossos problemas, né? Nossos problemas internos serão decididos aqui, não queremos, né, que tenha uma interferência, Estamos terminando mais um episódio do Patrono. Queria agradecer a oportunidade de conversar com o senhor, doutor Ricardo Nogueira. Muito obrigado pela oportunidade. Legal, muito obrigado também, eu agradeço, tá, o Kennedy, a oportunidade. Dependendo, a gente pode ter outras conversas também. Com certeza. Maravilhosa. Eu atuo, né, num outro campo, mas assim, muito mais da geografia política, mas assim, eu tenho acompanhado muito, orientado inclusive alunos, trabalhos, aqui acolá eu tenho escrito também sobre transporte fluvial na Amazônia, que eu penso que é algo fundamental, que, não sei, dependendo da tua programação, no futuro a gente pode ter uma conversa bem legal sobre isso também. Perfeito. Tá bom? Obrigado, me coloco à mestre. disposição para outra oportunidade, tá? Obrigado. Muito obrigado, tá? E até a próxima oportunidade. E se você assistiu esse vídeo até aqui, quero pedir que você comente, compartilhe. Muito obrigado pela audiência.